Regras de descrição formal da língua brasileira de sinais. Olá! Nesta aula, aprenderemos as regras de descrição formal da língua brasileira de sinais, a Libras, contemplando as adequações morfológicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas. Essas regras estão atualmente sendo utilizadas para a construção de um corpus textual bilíngue português-brasileiro para Libras, que está sendo aplicado para aprimorar o componente de tradução da plataforma computacional aberta, o VLibras. Sabemos que a língua brasileira de sinais, a Libras, é uma língua de modalidade gesto-visual e, assim como qualquer outra língua, com uma estrutura gramatical específica. Possui 5 parâmetros: configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e expressões não manuais. Assim, com o advento da globalização e a massificação da internet, o acesso à informação impulsionou o desenvolvimento dos tradutores automáticos do português brasileiro para Libras. O principal objetivo para sua construção foi a busca por facilitar o acesso à informação da pessoa surda, proporcionando uma melhoria na comunicação, na autonomia e na independência social. Sabemos que todas as línguas estão em constante desenvolvimento e podem sofrer modificações. Assim, há a necessidade de aperfeiçoamento dos resultados alcançados através de uma tradução automática de língua oral para a língua de sinais. Na Libras, a estrutura sequencial das palavras das frases podem ser expressas de diversas formas, dependendo do uso da ênfase que o usuário queira dar. Na construção do corpus bilíngue em questão, estamos utilizando como base para a estrutura frasal a ordem básica gramatical, o SVO, de acordo com quadros, sendo S para sujeito, V para verbo e O para objeto. Podemos observar no exemplo: João gosta de fruta. João será o sujeito, gostar como verbo e fruta como objeto. Buscando melhorar a qualidade da tradução automática da língua oral para a língua de sinais, foi identificado a necessidade de um modelo de tradução automática baseada em aprendizagem de máquina, sendo necessário o desenvolvimento de um repositório de conteúdo, como a criação de um padrão de tradução mais abrangedor, com frases pré-definidas e elaboradas segundo as regras gramaticais específicas da língua de sinais. Para um desempenho adequado, é importante que a base de dados, o corpus, desenvolvida, contenha uma grande quantidade de sentenças elaboradas de acordo com as regras da língua de sinais. Essa formalização de regras são aplicadas à representação escrita da língua de sinais, uma interlíngua, denominada glosa. Regras aplicadas na criação de um corpus português-brasileiro Libras. As regras foram criadas a partir de pesquisas teóricas, linguísticas das áreas relacionadas, o português brasileiro e a Libras, sendo de grande importância que os envolvidos na elaboração do corpus de tradução tenham conhecimento nessas duas línguas. Os exemplos foram elaborados seguindo um conjunto de regras linguísticas, além da necessidade de contextualizar as informações quando observadas ambiguidades. Conotação de sinais de pontuação, adjetivos, homônimos, palavras homógrafas, palavras compostas, entre outros. Para a pesquisa em Libras, utilizamos como material de apoio o Capovilla, que é o Dicionário Enciclopédico da Língua de Sinais, para a validação dos significados das palavras homônimas na língua portuguesa. Foi utilizado como material de apoio a versão online do Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Regras desenvolvidas. Vamos conhecer as regras sobre a pontuação. Na Libras, a pontuação é um parâmetro paralelo incorporado em outros sinais durante a sinalização, através de expressões não manuais.
Na notação utilizada, os caracteres identificadores de pontuação, que são o ponto final, exclamação, interrogação e vírgula, serão substituídos pela grafia do seu nome por extenso entre colchetes, como podemos observar. Ressaltamos que não há sinalização das vírgulas, exceto daquelas empregadas em números, como separadores da parte inteira e decimal. Assim, nesse caso, o sinal muda para sua palavra por extenso, vírgula. Verbos. Quadros e Carnop classificam os verbos na Libras como simples, com concordância e espacial. Os verbos simples, que não apresentam flexão verbal em número e pessoa, como também não apresentam afixos locativos, devem estar em seu estado natural no infinitivo, pois, na Libras, não há marcação de tempo nas formas verbais. O tempo pode ser marcado através de itens lexais ou dos advérbios de tempo, como ontem, hoje e amanhã. Como podemos observar, na sequência em português lemos vendo meu carro. Após a aplicação das regras, lemos vender meu carro, ponto. Verbos de ligação e preposições. Na estrutura linguística da Libras, não há a presença de preposição, de conjunções e de verbos de ligação. Na Libras, seu uso não é frequente e no português brasileiro, eles não carregam carga semântica, sendo apenas auxiliares na construção das sentenças. Assim, os verbos de ligação ser, estar e ficar e preposições para, entre outros, devem ser removidos, como podemos observar no exemplo. Na sentença em português, lemos meu caderno está sujo. Após a aplicação das regras, lemos meu caderno sujo, ponto. Artigos. Há a exclusão dos artigos definidos, a, o, as, os, e indefinidos, uma, uns, umas. É importante ressaltar que a exclusão deve ser apenas no artigo indefinido e não dos numerais, ou seja, quando expressam quantidade. Na sentença em português, lemos o cachorro latiu. Após a aplicação das regras, lemos cachorro latir, ponto. Troca de palavras. Esta regra deve ser considerada em casos onde as palavras separadas tenham um sinal e juntas tenham outro, ou para adequar ao contexto da frase, como no exemplo. Em português, lemos vamos sair no final de semana? Após a aplicação das regras, lemos vamos passear sábado, domingo? Interrogação. E português, eu esquio com frequência. Com as regras, eu esquiar sempre, ponto. Adjetivos. Como na Libras não há a identificação de gênero dos adjetivos, diversos autores que trabalham com a língua de sinais adotam o padrão de utilização do arroba, quando convém a não identificação do gênero no sinal. Para simplificar o processo computacional nas regras propostas, optamos por manter a flexão neutra, mantendo no masculino, como podemos observar no exemplo. Em português, lemos essa flor é cheirosa, com as regras flor cheiroso, exclamação. Conversão dos números. Os números podem ser classificados como ordinal, cardinal e quantitativo. Os números cardinais adota-se como regra que a notação sempre será por extenso, não devendo ser referenciada à forma algébrica, como podemos observar no exemplo. Em português, lemos preciso comprar 4 cadernos. Com as regras, precisar comprar 4 cadernos, ponto. Números ordinais. No que se refere aos números ordinais, há a necessidade de expressá-los em sua notação por extenso.
Acresce-se ainda a necessidade de inserir um identificador de desambiguação aos números ordinais, do primeiro ao quinto, pois são considerados palavras homônimas, como podemos observar o exemplo. Em português lemos: fiquei na posição 13ª da lista. Com as regras, eu, posição 13ª ordinal, lista, ponto. Números quantitativos. Quando um número refere-se a uma quantidade, utilizaremos sinais específicos na Libras, mais conhecido como incorporação de numerais, onde há a substituição de uma configuração de mão por outra, utilizando números em Libras. Neste sentido, há a desambiguação do numeral, diferenciando o numeral quantitativo de outro representativo. Uma hora será hora e uma pessoa será pessoa. Representação numérica. É comum na Libras uma representação numérica específica para cada circunstância, como fórmulas que compreendem as abstrações e constroem um pensamento. Nessas regras será feita a leitura da representação numérica, como podemos observar nos exemplos. Barra utilizará a palavra fração. O x será trocado pela palavra versos. Período de tempo, hora. Para melhorar a apresentação da marcação de tempo nas glosas traduzidas, houve a necessidade de realizar a leitura das horas e dos minutos, retirando as abreviações comuns do português, de acordo com a estrutura gramatical da Libras. Como podemos ver no exemplo, em português lemos são 3h30, com as regras agora 3h30, ponto. Palavras compostas ou expressões morfológicas. As palavras compostas ou expressões morfológicas, representadas por um único sinal, devem estar separadas por underline. No entanto, nomes próprios de pessoa não serão modificados. No exemplo, lemos: comprei um novo guarda-roupa. Com as regras, comprar guarda-roupa novo. Utilizaremos essa notação também aplicada às saudações, pois na Libras são caracterizadas como palavras simples, como bom dia e boa tarde. Verbos direcionais. Nos verbos direcionais, a concordância entre emissor e receptor deve ser respeitada. A notação dos verbos em sua forma neutra, infinitivo, sendo o S para pronomes pessoais do caso reto ou representações do mesmo no singular. Um S, eu, 2S, tu ou você, 3S, ele ou ela. E P para pronomes pessoais do caso reto ou representações do mesmo no plural. Um P, nós, 2P, vós ou vocês, 3P, eles ou elas. Podemos observar nos exemplos. Em português lemos: eu perguntei a sua idade. Com as regras, 1S, perguntar, 2S, idade, ponto. Frases negativas. Esse caso se aplica principalmente aos verbos, quando há modificação do advérbio de negação no objeto direto ou indireto. Podemos simplificar dizendo que, se a sinalização da negação pode ser feita ao mesmo tempo que uma palavra, o verbo, essa regra deve ser aplicada. No exemplo, lemos: eu não posso mais esperar. Com as regras, não poder esperar, ponto. Homônimos e palavras homógrafas. Como sabemos, as palavras que possuem grafia idêntica receberão uma nomenclatura descritiva no final das palavras. Essa descrição estará separada da palavra pelo caractere especial comercial, escolhido por questões de melhor adaptação aos aspectos computacionais
do modelo de aprendizagem de máquina adotado no processamento do VLibras. Nesta regra, será tratado os verbos em Libras que possuem concordância com objetos e classificadores. Percebemos que uma palavra considerada simples pode apresentar 4 significados diferentes na língua de sinais, sendo a contextualização um dos aspectos de distinção, como no exemplo, a palavra colar possui 4 significados diferentes: colar acessório, colar grudar, colar filar e colar informática. Classificação de lugar, cidade, estado e país. Esta regra se aplica a nomes próprios de países, cidades e demais regiões, utilizando o caractere E comercial para a marcação de contexto, sendo classificados como cidade, estado e país. Podemos observar no primeiro exemplo. Em português lemos, eu moro em São Paulo. Após a aplicação das regras, lemos, morar São Paulo, estado, ponto. No segundo exemplo, viajo para Salvador hoje. Com a aplicação das regras, viajar Salvador cidade hoje, ponto. Classificação de lugar, nacionalidade. Nas palavras que possuem o sentido de nacionalidade, deverá ser considerada a fragmentação da tradução. Assim, o contexto será respeitado. Podemos observar no exemplo. Em português lemos, ele é canadense. Após a aplicação das regras, lemos, ele nascer Canadá país, ponto. Nomes pessoais. Buscando limitar o uso da datilologia pelo tradutor automático, foi desenvolvida uma regra que analisasse nomes pessoais que já possuem sinal específico de notório reconhecimento e catalogados no dicionário Capovilla e no LibrasGov. Dessa forma, o tradutor faz a leitura da frase buscando em seu acervo o sinal correspondente aos nomes pessoais já apresentados, com nome e sobrenome. Para facilitar a busca, os nomes pessoais referentes a pessoas famosas recebem o sufixo "é famoso". Podemos observar no exemplo. Em português lemos, Helen Keller é uma escritora. Após a aplicação das regras, Helen Keller, famoso, escritor, ponto. Amplificação e redução de intensidade. Os intensificadores são usados quando o adjetivo ou verbo está próximo, podendo ser como sucessor ou antecessor de algum advérbio de intensidade. A notação utilizada propõe a inserção no final das palavras do caractere mais ou menos, identificando o intensificador, como muito, mais e muitíssimo será representado pelo sinal mais, pouco, menos e pouquíssimo será representado pelo sinal menos. Podemos observar no exemplo. Em português lemos, ela é tão bonita. Após a aplicação das regras, ela, bonito, mais, exclamação. Em português lemos, estou um pouco doente. Após a aplicação das regras, lemos, eu doente, menos, ponto. Expressões em português. Foi observado que, em alguns casos, traduzir expressões na língua portuguesa para a língua de sinais, podemos manter referente à palavra o seu significado e sua figuração. Nesse caso, entram os xingamentos, que muitas vezes possuem a mesma grafia de substantivos simples e verbos. Apenas acrescentaremos a palavra expressão como sufixo. Em português lemos, pare. Com as regras, parar, expressão, exclamação. Pode ocorrer na Libras a substituição de frases por apenas uma expressão ou apenas uma palavra, facilitando o entendimento do usuário da língua de sinais. No exemplo em português lemos, não vou tomar banho.
com as regras passa a ser não banhar, ponto. Contexto. Outro fator importante na tradução é a semântica, que estuda o significado. Na Libras, essa relação se torna mais complexa, pois está diretamente ligada ao sentido da palavra. A utilização da função semiótica é essencial para descrever o contexto e adotar as palavras que fariam mais sentido na Libras. A substituição de termos e frases tem como princípio apresentar os parâmetros da língua de sinais. Ditados populares. Observamos que os ditados populares, na Libras, deve-se interpretar a frase, pois seu significado pode ser totalmente diferente do mostrado na glosa em Libras, apresentada pela tradução mecânica. Podemos observar no exemplo o significado do ditado popular transcrito em glosa. No exemplo, em português, lemos: um olho no peixe e outro no gato. Após a aplicação da regra, lemos: precisar esperto, olho aberto, ponto. Atividade prática. Com base nas regras apresentadas anteriormente, traduza as seguintes frases. A reunião será às 14h30. O que você me perguntou? Você está nervoso demais. Ele não consegue comprar um carro. O céu não está claro. No gabarito, podemos observar as transcrições das frases de forma correta. Seja um colaborador, acesse o Wikilibras e nos ajude a aumentar nosso corpus bilíngue.